Olá, pessoal, eu sou a Geisa Silva e esse é o meu podcast Ele Pode Tudo. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, a Débora Rodrigues, uma amiga e irmã em Cristo, estuda seminário teológico comigo. Isso. Ela tem um testemunho muito lindo para contar para vocês aí de casa. E eu vou deixar o restante para ela se apresentar. Débora, seja bem-vinda ao meu podcast. Obrigada. Quem é a Débora? A Débora, eu sou filha, eu sou amiga, hoje eu sou esposa e eu sou cristã. E eu tô em fase de crescimento, um crescimento espiritual. E evolução, a cada dia que né? passa mais e mais e mais. Principalmente com carisma, né? Que o carisma, ele, Sim. a cada semana, Tem sido uma bênção, né? expande mais, assim, né? Aham. O nosso conhecimento. Eu costumo falar que existe pessoas antes do carisma e depois do carisma, porque, nossa, muda muita coisa, né? Uau. Débora, eu quero te agradecer pelo seu sim, por vir aqui hoje no meu podcast, transbordar, contar a sua testemunha. Eu creio que você tem uma história muito linda de conversão, de experiência com Deus e tudo que Deus tem feito na sua vida. Eu gostaria que você me contasse um pouco sobre o início dessa sua jornada com Cristo. Então, eu nasci num lar cristão, né? Mas a gente aprende no carisma que isso não tem muito a ver, né? Mas eu nasci em um lar cristão e eu vim pra cá pequenininha, eu tinha 10 para 11 anos. E quando eu tinha uns 12, 13 anos, o meu pai queria o divórcio da minha mãe. E aquilo ali foi um impacto muito ruim na minha vida. Então, por algum tempo eu ainda consegui segurar ele em casa, eu chorava muito, tipo, Com 13 anos. eu pedia muito pra ele não ir embora, Uau. não vai embora, não vai embora. E ele ele estava decidido no que ele queria fazer. Mas eu acho que às vezes ele me via chorando e ele ficava. Eu conseguia segurar ele por um pouco. Mas não consegui por muito tempo. Sim. Chegou um dia que ele saiu de casa. E então, assim, nesse dia que ele saiu de casa, é como se assim, a autoridade foi embora da minha casa. E eu vendo minha mãe sofrer, eu já sofria por ser filha única. Eu sou filha única e eu era muito grudada com meu pai. Sou muito grudada com meu pai. Filha única ainda. Filha única. Meu Deus, que forte, sim. E ver minha mãe sofrer junto com o meu sofrimento, eu, assim, me rebelei contra Deus. Foi assim, tipo, não quero servir mais esse Deus. Eu não acredito mais nesse Deus. E de pequena, até os 13 anos, você frequentava alguma igreja com sua mãe? Sua mãe estava Sim. sempre ali ativa? Sim, a gente frequentava a igreja aos domingos. E sim, já frequentava uma igreja já. Você já conhecia um pouco da verdade, né? Conhecia a verdade. Sim. Conhecia um pouco. Não igual a gente conhece hoje. É, porque jovem também, né? Acho que não vai tão a fundo em buscar o conhecimento, em ler a palavra. Normalmente, o quanto a gente busca. Eu tenho uma filha de 13, da mesma idade. Então, eu paro assim para olhar, né? Para ela, e eu vejo que às vezes não tem a mesma sede, a mesma intensidade do que a gente. Não tinha. Não tinha essa intensidade, não tinha. Era aquele crente aos domingos. Sim, a mãe leva, eu estou indo. A gente era crente aos domingos. Então, a gente tinha essa, a gente convivia com alguns... Com a família, né? Que também congregava na mesma igreja, mas não conhecia igual a gente conhece hoje. Mais assim. profundo. Não tinha esse relacionamento íntimo com Deus igual a gente tem hoje. E eu não conhecia isso quando eu era naquela idade. E meu pai saiu de casa e eu me rebelei contra aquilo ali. Eu não queria mais saber daquilo, porque naquilo ali que foi me ensinado, estava acontecendo algo que estava me causando muita dor, que foi o divórcio. Então, eu lembro que eu fui pra high school. E na high school aqui, né, você começa a conhecer os Muitas amiguinhos, as pessoas, exato. Então, eu comecei a ir pra festinhas. E minha mãe não conseguia me segurar, coitada. Porque, tipo, meu Deus. ela até tentava, mas ela não conseguia me segurar. Eu ia, né? Mentia, sabe? Por causa dos amiguinhos, que eu queria estar lá junto com eles. O diabo estava me mostrando, de bandeja, algo muito bom. Então, eu tava com essas pessoas, que era a minha idade. Então, a gente ia pras festinhas nos finais de semana. Foi quando eu comecei a conhecer a bebida. E aos poucos ir se infiltrando nesse mundo, né? No mundão lá fora. Eu também tenho um testemunho parecido com o seu. Tipo,
um passado assim muito de curtição, de balada, de bebedeira. E hoje, quando passa o tempo, a gente descobre que realmente isso não traz a verdadeira felicidade, né? E Não. Débora, eu quero te fazer uma pergunta que é muito interessante o que você falou, que no high school, na escola, você começou a sentir o desejo de viver um pouco isso tudo, né? Você acredita que os amigos têm muita influência? Ah, com certeza. Com certeza. Porque eles estavam me mostrando um lado que eu não conhecia. Sim. Então, até ali, aquela idade, eu conhecia uma vida dentro da igreja, tá mais com a família. Não tinha experimentado nada daquilo. Nada. Então, assim, você começa a experimentar algo novo. Sim. É que nem quando foi pra sair agora do mundo e voltar pra igreja, vamos dizer assim. Eu comecei a experimentar coisas que eu não conhecia dentro da igreja. Comecei a andar com o pessoal da igreja. Então, saindo do mundo de uma vida de diversão, uma ilusão, uma vida vazia. E eu comecei a ser preenchida de uma forma que eu nunca tinha sido preenchida nem quando eu era pequenininha lá naquela igreja. Quando você conhece verdadeiramente a Cristo, sabe? Quando você surrender de verdade, você se rende de verdade. Porque aquilo ali já não te preenche mais, né? E quanto tempo você ficou tendo essas experiências, né? Fugindo da igreja. E você parou de ir para a igreja ou você continuava indo? Não, parei completamente. Parou Eu não queria mais saber completamente. de igreja. Sim. Não queria mais saber. Minha mãe continuou indo. Minha mãe de um lado, meu pai de outro. E você parou 100%. Eu parei, 100%. E quanto tempo você ficou vivendo dessa forma, afastado da igreja? Ah, muito tempo. Imagina, dos meus 16, 17 até os meus 30. Então é muito tempo. Bastante Só que tempo. foi, eu vou dizer assim, as coisas vai piorando Sim. aos poucos. Então, assim, os anos foram passando. Então, eu só conhecia bebida até os meus 20, assim, mais ou menos. Quando eu tinha 20 anos, eu conheci a maconha. Então, aí eu comecei a andar com uma galerinha que fumava. Então, eu comecei a fumar. Aí, com 21, 22, eu arrumei um namoradinho que a gente ia pras baladas aqui em Miami. Aí, eram drogas mais... diferentes, mais pesadas, porque um caminho acaba levando ao outro. E quando você está assim nesse meio, fazendo coisas que a maioria está fazendo, e quando você para de buscar Deus e ter esse relacionamento com o Espírito Santo, parece que automaticamente tanto faz como tanto fez. Uma droga mais pesada como uma comum, você já não está mais nem aí para nada, não é verdade? Exatamente. Simplesmente parece que joga a toalha e tipo, quero viver a vida como se não houvesse amanhã. Fui curtir a vida e aquilo ali virou normal. Mas, no fundo, quando você saía desses lugares de festa, de balada, de beber ou usar alguma coisa, quando você voltava para sua casa, como que você se sentia? Era horrível. Era horrível. Não só eu sentia, todo mundo sentia a mesma coisa. E sabe o que é engraçado? A gente compartilhava das mesmas coisas. Então, a gente falava, nossa, segunda, terça e quarta é tipo assim, depressão total. E todo mundo falava a mesma coisa, todo mundo sentia a mesma coisa. Mas tudo bem. Na quarta, quinta... mesma galera. A mesma galera. Mas na quarta e quinta passava, porque sexta a gente começava de novo. De novo. Então, sexta, sábado e domingo era assim. Então, assim, a minha vida era... Chegava na segunda-feira, era esse ciclo vicioso. Então, vivia essa depressão, ou até mesmo uma vida de ressaca, que é normal, né? Então, uma vida num domingo, onde você perde seu domingo por causa de ressaca. Perde sua segunda-feira por causa de ressaca. Aí, começa ali uma semana e você fica ali orando para que chegue sexta logo, para você sair. Então, a minha vida, eu não curtia igual hoje. Hoje, tipo... Hoje, graças a Deus, contínuo, né? eu curto todos os dias. Estar presente todos os dias. Eu amo todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Mas naquela época, não. Era... Chegava na segunda, seja, quer que chegue na sexta-feira logo, sabe? É como se estivesse um vazio, um buraco, e nada preenche aquilo. Então, você precisa fazer tudo de novo, repetir tudo de novo, que é pra... né, sarar um pouco aquela dor que está ali gritando ali dentro. E como eu vejo hoje muitas pessoas, principalmente no Brasil, né, muitas pessoas que vê os vídeos no meu canal, inclusive se você está gostando desse bate-papo, já deixa o like, se inscreve aqui no canal, vou deixar o Instagram da Débora aqui para você seguir ela também, encaminhe esse vídeo para mais pessoas que vivem no mundão aí fora, né, para que essa pessoa também tenha a vida dela transformada. E quando eu voltava, também estava nesses lugares assim, voltava, a gente não se sente 100% feliz, né? Tipo assim, tem um buraco ali, um vazio, parece que nada preenche. Então, a gente quer repetir, quer fazer tudo de novo. E eu vejo no Brasil, tipo agora no Carnaval, quantas pessoas eu estava olhando, vivendo a vida atrás de um trio, ou bebendo, ou vivendo como se não houvesse amanhã.
Hoje eu olho, Débora, com um olhar de misericórdia, porque Sim. eu já estive nesse lugar. Sim, eu também. Sabe? E é como se essas pessoas estivessem cegas e não estivessem enxergando a verdade. Hoje a gente conhece a verdade, né? Glória a Deus por isso. Mas eu olho para essas pessoas com um olhar de misericórdia, porque isso não traz felicidade. Aí eu te pergunto, você era 100% feliz nesse tempo? Eu achava que eu era. Hoje eu sei que eu porque não tinha era. falsa liberdade. Exato. Então você acha que você é. Você acha. Imagina eu lá naquela época olhando pra pessoas igual a gente hoje aqui, é tipo assim, nossa, Careta. que povo, né? Povo crente. Eu venho de uma família crente. Então, assim, eu olhava pra minha família com um olhar tipo, nossa, não Não é sabem o feliz. que é curtir a vida. Não Aham. sabem o que é essa felicidade. Mas ao mesmo tempo era tipo, o diabo me enganando. Que é isso, é isso que Trabalho acontece. dele. O diabo tava me enganando. Então, assim, eu mesma, a gente mente pra gente mesmo. E a gente acredita naquilo. Não, eu que sou feliz, porque é eu que sou a que curte, eu que tô nos melhores camarotes, eu que tô com as melhores bebidas, com a melhor galera. E assim, hoje eu olho ao meu redor e, tipo assim, ninguém tá. Eu não ando com nenhuma dessas pessoas mais. Uau, sabe? todo mundo se afastou depois que você se aproximou de Deus novamente? Na verdade, quando você vai vivendo essa conversão, Aham. não faz mais sentido, né? Não tem mais sentido. A gente não fala mais a mesma língua. A gente não tem mais o mesmo comportamento. A gente não vai mais para os mesmos ambientes. Então, Os pensamentos, né? Tudo muda. então, acho que não é nem eles que se afastaram. Porque, infelizmente, mas eu creio que, em nome de Jesus, muitas dessas pessoas ainda um dia vão encontrar Deus e Jesus Amém. igual eu encontrei. Mas, assim, infelizmente, é a gente que vai. Porque, assim, é um ciclo. É um ciclo vicioso. Aí, o que aconteceu comigo? Eu saí desse ciclo. Então, eu comecei a pegar outra rota.